Boa noite, pessoal. Esperar um minutinho aí para o pessoal que está chegando, está entrando aí na live. Já tem algumas pessoas online. Vamos dar um tempinho aí, um minutinho só, e aí a gente já vai começar, tá bom? Para você que já está online aí, curte a live, né? E se inscreva no nosso canal Direito a Penápolis no YouTube. A gente também tem a página do Direito a Penápolis aqui no Face. Então quem é daqui do grupo, acompanha também nossa página Direito a Penápolis lá no Facebook. Através da página você consegue compartilhar as postagens diretamente, sem precisar copiar o link e publicar na sua linha do tempo, tá bom? Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Sonsino e eu vou fazer uma live aqui a respeito de algumas informações aqui. Vou separar por pauta aqui. A primeira pauta que a gente vai falar é a respeito da manifestação que a gente marcou para fazer em frente à Câmara Municipal de Penápolis, dia 11, né, segunda-feira agora, às 7 horas. Eu quero mostrar para vocês o que houve, né, o que aconteceu. Vou até colocar um áudio aqui para poder mostrar para vocês daqui a pouco. E aí a gente vai explicar o que a gente vai estar fazendo, tá bom? Eu soltei essa semana um banner que a gente criou falando da gente fazer uma manifestação pacífica em frente à Câmara Municipal de Penápolis como uma forma de manifestação e mostrar que nós aqui do Direito a Penápolis e as pessoas que acompanham o trabalho que a gente tem feito aqui, nós somos contra a vinda desse centro de referência do Covid para Penápolis, né? Isso aí eu acredito que já ficou bem claro. E eu quero deixar mais claro ainda os motivos pelos quais somos contra a vinda desse centro de referência de Covid para Penápolis. Primeiro, nós somos contra pela forma com que ele está sendo colocado. Nós somos contra, primeiro, pelo lugar, pelo prédio, por toda aquela história, né, daquele prédio da antiga Unimed, a história do AME, uma história que ficou assim muito mal contada para a população, e a gente não apoiou isso e vê que a melhor solução é trazer esses investimentos para a Santa Casa de Penápolis. Então, por exemplo, tem muita gente que coloca a nossa opinião como se a gente não estivesse pensando na população. É justamente o contrário, tá, gente? A gente não quer que esse centro venha porque a gente acredita que esses leitos que poderiam ser colocados lá na Santa Casa, eles não estão colocando lá por politicagem, por dinheiro. E na verdade a gente acredita que, por exemplo, lá eles falam de colocar 30 leitos. E a gente sabe que dá para colocar esses 30 leitos, tem espaço suficiente, tem estrutura suficiente para que esses leitos sejam colocados na Santa Casa. Então quando a gente vê os profissionais que trabalham lá, os diretores falando que tem espaço e tem estrutura suficiente para que esses leitos sejam colocados lá, aí a gente começa a entender que é uma opção política só. E por ser uma opção política, pensando em custo-benefício, a gente acredita que não é a melhor opção. O aluguel daquele prédio é uma fortuna, o tempo que eles estão lá pagando um aluguel lá faz tempo já. Então, é um negócio que vem de longa data, com esse acordo com esse antigo hospital, com esse antigo prédio. Então tem umas histórias que não ficou bem contada para a população. Então, resumindo, não é a nossa prioridade e nós, dessa forma, o pessoal cobrando aqui no grupo que a gente fizesse uma manifestação pacífica e mostrar a nossa posição contra a vinda desse centro de referência do Covid, que a gente é contra, certo? O que houve? Então presta atenção agora, gente, né, nessa parte. Houve que eu espalhei essa informação nas redes sociais. Nós do Direito a Penápolis criamos essa manifestação para segunda-feira agora. E eu espalhei nas redes sociais, coloquei em Facebook, coloquei, né, no WhatsApp, chamei amigos, criamos um grupo, tal. Beleza. Como surtiu um efeito muito grande essa informação e atingir um número grande de pessoas que iriam estar nessa manifestação, e essas pessoas são contrárias a essa vinda do centro
de referência do Covid-19, o que aconteceu foi que eles começaram a ficar preocupados com a nossa manifestação, e essa manifestação se tornou uma preocupação para eles, e de certa forma, por algum motivo, autoridades maiores, né, entraram em contato aí com o comando da Polícia Militar, e os militares, o militar responsável ali naquele momento, ligou para mim e pediu educadamente para a gente não fazer essa manifestação. Disse que a gente tem todo o direito, que é direito democrático, nós vivemos em um estado de direito democrático, nós temos os direitos de fazer manifestação, porém ele pediu com educação para que a gente adiasse pelo motivo e pelo fato da pandemia, para que a gente não fizesse aglomeração, já que atingiu um número grande de pessoas que não querem esse centro de Covid aqui, tá bom? Então assim, o que eu tenho para falar é que, como nós não somos desordeiros, nós não somos pessoas que querem desordem, e ao contrário daquilo que o prefeito tem falado nas lives dele, de que nós somos oposição e que a gente não pensa na população e que a gente só quer fazer política, ao contrário disso, todos nós aqui sabemos que eu não sou político, esse grupo é um grupo apartidário, desde que você seja de direita, porque aqui o grupo chama Direita Penápolis. Porém, de forma municipal, eu nem levo isso em consideração. Eu levo em consideração que a gente levanta pautas e aquilo que a gente é a favor, a gente vai trabalhar para que isso aconteça. E aquilo que a gente é contra, a gente vai manifestar a nossa opinião de forma democrática e respeitando também quem não pensa igual a gente. Porém, a gente tem o direito de manifestar a nossa opinião. Nós iríamos fazer isso frente à Câmara com uma manifestação pacífica, porém, pelo pedido da PM, eu vou mostrar o áudio, eu pedi, presta bem atenção, eu pedi para o PM, ele me ligou, e eu pedi para ele deixar eu gravar a fala dele, para eu poder justificar o cancelamento da nossa manifestação. Então a gente vai cancelar a manifestação, certo? Porque nós somos pessoas ordeiras, nós não queremos bagunça, nós não queremos nada de desrespeito, nós queremos mostrar que nós estamos aqui preocupados sim com a população, preocupado muito mais do que eles, porque nós estamos preocupados sem pensar em política, sem pensar em dinheiro. Nós estamos preocupados naquilo que é o melhor realmente para Santa Casa, para o município, e de que forma seria melhor aplicado os recursos que o município tem hoje. Então, sabendo de tudo isso, boa noite pessoal que está entrando aí, todo mundo boa noite. Então, sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar essa manifestação. Eu peço para que todos vocês estejam atentos. Por mais que a gente vai cancelar essa manifestação agora, nesse momento, por motivo de pandemia, vai surgir outras pautas e outros momentos que a gente vai voltar a se manifestar, com certeza. E eu vou respeitar esse momento de pandemia por pedido de um PM que foi muito educado, um cara que soube conversar e se posicionar, entendeu que a gente poderia fazer essa manifestação sem nenhum problema, mas foi educado, pediu com educação, foi uma pessoa muito bacana. E eu, viu, prefeito? Eu sou uma pessoa que eu não estou aqui para criar confusão, eu não sou político, você deve saber que eu não sou político, porque se você é da política, você conhece todo mundo que está envolvido com isso. E eu não sou político, não tenho ligação e aliança e vínculo com ninguém, com nenhum partido, nunca fui político. Quem me conhece que eu sou nascido e criado em Penápolis, eu nunca fui político. E eu vou mostrar agora para vocês o áudio, prega para mim aí, eu vou mostrar para vocês o áudio do comando da PM, né, o responsável, a pessoa que me ligou, pedindo para a gente cancelar essa manifestação. Eu vou atender, a gente vai pedir para o nosso grupo atender, porque eu não decido tudo sozinho, mas eu acredito que o pessoal, por ser pessoas boas, pessoas ordeiras e que não querem confusão, vai acatar. Nós somos pessoas que queremos mostrar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha que é o melhor para a nossa cidade. A gente não quer bagunça, tá bom? Então eu vou mostrar aqui o áudio, o do Capitão Bachiega. Ele vai se apresentar no áudio. O áudio é bem curtinho, tá, gente? Menos de 1 minuto, 50 segundos. Eu pedi para ele deixar eu gravar ele, para eu poder apresentar para vocês, tá bom? Então eu vou colocar, tá no celular aqui, eu vou colocar perto do microfone. Ok. Aqui é o Capitão Bachiega, da Polícia Militar. Peraí, deixa eu voltar. Ok. Aqui é o Capitão Bachiega, da Polícia Militar.
Nós ficamos sabendo que vai haver uma manifestação no dia 11, de frente à Câmara Municipal, e estamos entrando em contato com os organizadores, né, dessa manifestação para pedir para eles que façam a manifestação de outra forma, né, ou no Facebook, de forma virtual, mas de uma forma que não tenha uma aglomeração de pessoas no local, né, porque isso aí estaria ainda que em tese contrariando todas as orientações aí de não aglomeração de pessoas. Então eu peço aos organizadores que não façam essa aglomeração de pessoas lá, mas que busquem uma outra forma de se expressar, tá bom? Um grande abraço a todos. Pessoal, só confirma para mim aí no chat se deu para ouvir bem, por favor. Então, a mensagem do PM, né? Eu penso que ele foi uma pessoa muito sábia em lidar com a situação, ele conseguiu contornar a situação, porém a gente sabe que para esse comandante poder ligar para mim e com toda a educação pedindo para a gente não se manifestar e não fazer essa aglomeração, a gente sabe que for pedir lá para ele, pelo amor de Deus, tenta convencer e tal, isso aí sou eu que estou falando, tá? A gente sabe, na minha opinião, foram lá, tenta convencer para não ter, por quê? Porque é política, só que a gente tem todo o direito de se expressar e fazer essa manifestação pacífica, direito democrático, não ia acontecer nada. Mas eu vou respeitar esse momento de pandemia, até porque tem pessoas de idade que estavam querendo ir, de mais idade, e eu acho que sim, a gente tem que ter as medidas preventivas, inclusive foi uma das últimas coisas que eu soltei no banner, para que se todos nós fôssemos de máscaras, ficássemos um pouquinho um distante do outro, tudo isso. Mas de qualquer forma, o que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte, nós não estamos aqui contra o centro de referência do Covid, porque a gente não pensa no povo, e porque nós somos pessoas ruins, nada disso. Esse povo, o prefeito tem que parar de colocar a gente como pessoas que é oposição, e só porque é oposição somos pessoas ruins e que não querem o bem da população. Nós queremos o bem da população. Nós queremos mais leitos. Nós queremos, prefeito, que você invista na Santa Casa e deixe ela preparada da melhor forma possível para receber quantas pessoas forem necessárias. Nós queremos que a Santa Casa esteja habilitada para receber de novo o recurso que vocês falaram que não pode receber mais, o Revalida, porque ela não tem mais uma habilitação. Então, por que não há esse investimento na Santa Casa para a Santa Casa voltar a ter um nome digno? Então fica aqui uma pergunta, uma indagação, e eu não aceito esse tipo de colocação falando que nós estamos fazendo contra a população, contra o povo. Isso é uma mentira, não é verdade. Nós somos pessoas de bem, pessoas que buscam valores, e diferente da grande maioria dos políticos desse país, nós não precisamos nos corromper por causa de dinheiro, porque nós não vivemos de política. Não vivemos de política. Aliás, político para mim tinha que ganhar nada. Vereador tinha que trabalhar de graça, no máximo ganhar um salário mínimo. Eu fiz um baixo-assinado para vereador ganhar um salário mínimo. Estava online. Várias pessoas assinaram, mas é pouco, gente. A gente precisava assinar mais gente para conseguir baixar o salário desses políticos. Então, eu tô falando isso, por que eu linkei uma coisa com a outra? Porque tem gente que acha que eu tô fazendo isso porque eu quero ser político. Se eu quisesse ser político, eu não estaria falando que eu quero baixar o salário dos vereadores, que eu quero baixar o salário do prefeito, dos secretários. Para mim, político deveria ter um salário bom se ele fosse concursado. Porque aí ele ia ter competência de verdade para fazer um trabalho bem feito no município. Então, das duas, uma. Ou seja concursado, se pudesse fazer isso, ou daria vagas para pessoas ser vereadores, prefeitos, secretários através de concurso público, e aí sim dá um salário bom pro cara, porque aí ele merece, ele passou, ele estudou para ser aquilo, ou ele deveria ganhar o mínimo possível, igual é em tantos outros países. Países de primeiro mundo, vereador, eles são voluntários. E aqui, um secretário, um vereador ganha uma fortuna. E eles acham pouco ainda, viu, gente? Acham pouco. Enquanto você ganha um salário mínimo, eles ganham 3 salários mínimos e acham pouco ainda.
Então fica a minha colocação. Nós, do Direita Penápolis, vou deixar bem claro, somos a favor de investimento sim, somos a favor das vidas sim, queremos os leitos na Santa Casa, queremos atender as pessoas, dar atendimento para todas as pessoas que hoje Penápolis atende? Sim, não queremos deixar ninguém na mão, não. Nós queremos que as pessoas sejam bem atendidas, a comarca que já faz parte de Penápolis que seja bem atendida. Agora você colocar um centro de referência do Covid em Penápolis, para vir gente lá de São Paulo, gente de tudo quanto é canto, porque aqui se tornou um centro, você vem falar para mim que não vai ser perigoso? Claro que vai ser perigoso. Não é isso que a gente quer para a cidade, com todo respeito, não é. E é a nossa opinião, prefeito, você tem que respeitar a nossa opinião. No mínimo, já que você não ouve ninguém, no mínimo respeitar a opinião. Respeitar. Para de ficar falando mal da gente. E não sou só eu, não. Tem vários canais falando a mesma coisa. Tem canais de notícia, de jornal, notícias do interior do Jean, tem o blog do Faria, tem a gente do Direita Penápolis, tem outros canal Bolsonaro em Penápolis aí que eu tô sabendo. Nem tem uma porrada de gente que não aceita o que o senhor tá falando e o senhor coloca tudo no mesmo balaio e coloca como se a gente fosse inimigo de Penápolis. Nós não somos inimigos de Penápolis. Aliás, se tiver alguém inimigo de Penápolis, não somos nós. E essa Câmara Municipal de Penápolis hoje, para mim, é uma vergonha. Eu acompanho política faz pouco tempo, por causa dessas lives que eu estou fazendo, e o que eu vejo é que a Câmara Municipal de Penápolis é de baixíssimo nível. Baixíssimo nível. De modo geral, é uma Câmara fraca, sem conhecimento, sem poder intelectual, sem poder de decisão, sem influência pública, sem nada. Essa Câmara Municipal só fala amém pro Célio. E, infelizmente, só falar amém para tudo que acontece não é o melhor nem para ele. Então você que é da base do prefeito, seja inteligente. Mostra que você é inteligente, porque você falar amém para todos os projetos, mesmo que ele seja um projeto ruim, mostra o quanto você é ruim pro próprio prefeito. Porque uma pessoa boa, uma pessoa inteligente, mesmo que ele esteja junto com ele, deveria aconselhar ele nas melhores escolhas. E não é isso que a gente tem visto. O que a gente tem visto é ele trabalhar sozinho, as pessoas só falando amém para ele. Então você até como candidato, vereador atual, de base dele, você poderia estar fazendo um papel melhor do que o que você faz. Tá bom? Até dessa forma. E os vereadores que são oposição se colocam de oposição de verdade a cada dia. Busquem o que eles estão fazendo de errado. Levem para o Ministério Público. Traça as ações que devem ser traçadas. Não adianta só ver o que está errado e ficar quieto e se calar. Vocês devem representar o povo, de verdade. Não é só na voz. Não é só subir lá na sessão da Câmara, falar o que você acha errado e ponto, acabou, acabou. Não vira mais nada. A gente quer ver o negócio ser resolvido. Bom, eu vou mudar de pauta aqui, tá, gente? Porque senão eu não paro de falar. Sabe uma coisa? Eu vou falar do boletim do coronavírus. Uma coisa que me deixa muito intrigado, gente. Não sei se provavelmente o pessoal daqui do Direito Penápolis acompanha, né? Toda semana eles soltam, ou diariamente, eu não sei se é diariamente ou semanalmente, soltam o boletim dos casos de coronavírus em Penápolis. Aí uma coisa que me deixa muito intrigado é casos informados, casos suspeitos, casos não sei o que lá. Casos não sei o que, de óbito, caso confirmado, caso não sei o que. Gente, presta atenção. Isso aí é só para causar pânico na população. Eu vou resumir aquele boletim do coronavírus. Só tem isso e nada mais. E mesmo assim, é claro que a gente tem todo o respeito por essas vidas que foram afetadas. Mas o que a gente tem daquele boletim hoje? Quantas pessoas hoje foram afetadas pelo coronavírus em Penápolis? No total, 4. Ponto. 4 pessoas. Dessas 4, 2 faleceram. Uma faleceu porque, segundo informações, tinha comorbidades associadas com a saúde dela. Comorbidades diabetes, esse tipo de coisa. E a outra faleceu, claro, grupo de risco, uma pessoa bem de idade, que foi a que faleceu recentemente. Então, 4. E essas outras 2 eu não sei te falar, porque elas já podem ter sido curadas, e eu não tenho feedback disso. Então, numa cidade de 70 mil pessoas,
A gente tem 4 casos. Resumo desse boletim do coronavírus. E que fique bem claro. O resto das informações daquele boletim é só para causar pânico na cabeça da população. Vou te dar um exemplo. Entra alguém no hospital, eu sou um médico. Aí o médico, o cara chega com falta de ar, é suspeito. É suspeito. Entrou com falta de ar, suspeito de coronavírus. Entrou com falta de ar, suspeito. Todo mundo é suspeito, claro. Aí eles vão ter que diagnosticar. Só que tirando isso, de todo mundo que entra lá com sintoma de qualquer um dos sintomas de coronavírus, é obrigado a colocar que é suspeito, a gente só tem 4 casos e ponto. Para de ficar criando pânico na população. Penápolis não vive uma pandemia. Eu vou falar de outro caso que ocorreu aqui, bem rapidinho, mudando de pauta de novo. Lar Vicentino. Vamos lá. O Lar Vicentino foi onde aconteceu o último caso recém do senhor que faleceu de coronavírus. Ou seja, o Lar Vicentino é um lugar onde as pessoas ali são pessoas de grupo de risco. O senhor que faleceu, ele faleceu agora há pouco tempo. E o Lar Vicentino, mais do que certo, levantou ali a vontade de fazer o diagnóstico em todos os funcionários que trabalham ali, em todas as pessoas ali que eles acham que devem fazer o diagnóstico para ver se essas pessoas têm suspeita, né, se confirma o coronavírus ou não. Fazer o teste, mandar para um hospital particular, Adolfo Lutz, ou seja, qualquer outro, e fazer o teste lá para ver se dá diagnóstico de coronavírus em alguém. Só que para isso existe um custo, e o custo não é baixo, o custo é alto, dá uma média de 14 mil reais, uma coisa assim. Ao contrário do que o prefeito pensa, a gente não é oposição e bagunça. Essa pauta eu vou falar bem dele. Então presta bem atenção no que aconteceu. E essa pauta eu vou falar também por causa do Benonim, que é um dos responsáveis lá pelo Lar Vicentino. Porque houve uma conversa muito estranha e a gente não sabia em quem acreditar. Até que então parece que chegamos no entendimento e trouxemos a lucidez e a gente consegue agora discernir o que está acontecendo. Quando houve esse caso de coronavírus lá no Lar Vicentino, segundo os vereadores, o prefeito, eles ofereceram pagar o custeio para eles fazerem os testes. Certo? Só que de acordo com a política de ajuda de custo para fazer os testes, a pessoa já tem que ter sinais e sintomas. Senão, eles não podem ajudar. Segundo o prefeito, o Benoninho não aceitou ajuda com essas condições porque ele quer fazer o teste preventivo antes de apresentar sinais e sintomas. Que, aliás, o Benoninho está certo também. Então fica aqui a nossa posição. É simples assim. Tanto o Benoninho está certo, quanto o prefeito está certo nessa situação. Então cabe a nós sermos justos e entendermos quando uma coisa é boa ou não. Entende? É isso que eu quero mostrar para essas pessoas. A gente não está aqui só para bater e para causar confusão, não. A gente está aqui para esclarecer a população daquilo que deve ser feito. E eu acho que exatamente a melhor posição que o Benonim poderia tomar é de precaver e de cuidar da saúde daquelas pessoas, inclusive pessoas de grupo de risco, e que se não tivesse uma pessoa responsável naquele lugar, poderia sofrer aí sim uma pandemia localizada ali naquele lugar muito séria, porque está dentro de um grupo de risco. E aí para acudir vários de uma vez só de grupo de risco iria complicar e muito. Então Benonim, você está de parabéns, eu não conheço ele pessoalmente, mas a gente dá os nossos parabéns aí pela sua atitude. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação aqui. Eu quero falar do decreto do governador, do Dória, né? Rapidinho, vamos falar dessa pauta aí da quarentena, do isolamento. Vou colocar a nossa opinião aqui pensando em Penápolis e depois a gente fala um pouquinho do estado. Bom, gente, a minha opinião contra esse isolamento, esse uso de máscara em Penápolis, eu acho essa restrição de quarentena total, de fechamento de comércio, de fechamento das empresas, dos microempresários, dos autônomos. É um absurdo isso, gente. A gente não pode defender isso. Porque Penápolis é uma cidade de um comércio fraco. Penápolis é uma cidade que nem se sustenta. Com esse comércio fechado, com esse pouquinho de tempo do comércio fechado, já eu, que sou microempresário também, e conheço várias pessoas
que são microempresários, já escutei de vários casos de amigos, amigas, de empresa que vão fechar. É claro que vai fechar. São microempresários que pagam aluguel com o estabelecimento fechado. É injusto demais. Aí a gente vê a injustiça, além do decreto ser injusto, no sentido de estar em quarentena total e fechando esses microempresários, numa cidade que nem Penápolis, que nem caso tem, a gente vê a injustiça no sentido também de população. Enquanto um está fechado, a gente até coloquei um vídeo esses dias aí que eu compartilhei, enquanto uma pessoa de um salão de cabeleireiro lá está fechado, que foi de onde eu compartilhei o vídeo, não vou citar o nome, ali em frente ao salão, poucos metros, 100, 200 metros do salão, o banco lotado de gente fazendo aglomeração. Cara, olha a injustiça que a gente vive hoje. E isso a gente está vivendo aqui na nossa cidade, eu e você. A gente vive um comunismo. A gente vive uma ditadura. Agora eu vou levar para um âmbito do Estado, estadual. Nessa mesma questão. Postaram aqui, eu repostei outro vídeo mostrando uns agentes, eu acredito que seja PM, soldando, sabe o que é soldar? Com máquina de solda, parando o caminhão, eles desciam com a máquina de solda e os agentes iam lá e soldavam a porta, baixava a porta do estabelecimento comercial dos empresários e soldava a porta para os caras não trabalhar. Gente, meu Deus do céu. Você está entendendo o que a gente está vivendo hoje ou não? O nosso medo era vivermos um período próximo ou parecido com o que a Venezuela está viveu. E eu digo para você que o que a gente está vivendo hoje é um pouco pior. É pior, gente. Eles não deixam você e eu fazer nada. E a gente não pode fazer nada. Então é um absurdo, fica aqui a nossa indignação com esse governador. Essas medidas que o governador baixou com esse decreto vai falir o estado de São Paulo. Se ele não voltar atrás, vai falir o estado de São Paulo. Ah, mas, Rafa, por que eles estão fazendo isso? O que eles querem? Cara, vai estudar o comunismo. Vai estudar essa desgraça. Você sabe o que eles querem? Eles querem que eu e você sejamos pobres. Pobre de dinheiro, pobre de conhecimento, pobre de espírito. Eles são contra Deus, contra princípios de família, contra a verdade, contra valores de verdade, são a favor de aborto, a favor da destruição da família. Eles querem que eu e você dependa do governo. Eu vi uma publicação falando que a melhor forma de ilustrar o comunismo e o único lugar que ela funciona é numa penitenciária. Porque lá todo mundo veste igual, come igual, vive igual e depende dos diretores para conseguir uma coisinha melhor ou não. Se pode ou não, tem que pedir. Isso é o comunismo. É exatamente isso que é o comunismo. Então você que não sabe a ideologia do comunismo, fica a minha dica aí para você abrir os seus olhos e ser um anticomunista o mais rápido possível, para que eles não destruam os valores nossos de sociedade, de pessoas do bem, de cristãos, de pessoas que vivem pelo melhor. Esse governador, a Tânia tá falando assim, ele tá louco, esse lixo de governador. Cara, ele enlouqueceu. E a coisa, na verdade, eu tô falando de Estado, mas a gente poderia levar para um âmbito muito maior, tanto para o âmbito nacional como para internacional. Existe até documentos, arquivos aí mostrando na mídia do Dória junto com o pessoal lá na China, que são os comunistas, que querem dominar o mundo, que querem entrar no Brasil, comprar as coisas do Brasil, fazer uma articulação aí com o Brasil para o comunismo voltar. Então o negócio é sério, viu, gente? O negócio é sério. E isso está refletindo aqui pra gente no interior. E se a gente não abrir os olhos e cobrar dos nossos governantes aqui no município, a gente vai viver uma ditadura aqui. Porque tem coisa que a gente pode cobrar dele. A gente pode cobrar dos gestores, tanto dos vereadores quanto do prefeito. A gente tem que cobrar, é nosso direito. É por isso que a gente vive num Estado democrático. Pelo menos é o que deveria ser. Pelo menos deveríamos viver em um Estado democrático onde nós pudéssemos apresentar a nossa opinião de forma natural.
Deveríamos poder fazer as nossas manifestações sem ter problemas, sem haver perseguição. Quando eu criei o grupo por causa da manifestação de segunda-feira, que foi cancelada, tá, gente? Cancelamos a manifestação, quem entrou agora, eu vou refalar para ficar bem frisado. Quando eu criei o banner da manifestação de segunda-feira, a gente criou um grupo no WhatsApp. Vocês acreditam que entraram baderneiros lá só para criar confusão, porque a gente estava fazendo uma manifestação pacífica e procurando bem, só tentando posicionar e colocar a nossa opinião? Então, nessas horas a gente vê que eles não aceitam serem questionados, não aceitam sugestões, não aceitam críticas. Isso é muito ruim, porque as críticas, as sugestões, a cobrança vem para fortalecer. E eles deveriam escutar o que a população tem para falar. O que custaria, prefeito, você ter feito uma enquete, um levantamento para saber qual o percentual de pessoa que apoia isso ou qual o percentual de pessoa que discorda da vinda desse centro de referência do Covid? Faz uma enquete. Faz um levantamento. Agora você não está nem aí com a população. Você quer fazer aquilo que você quer. Só que não foi isso. Não foi para isso que o senhor foi eleito. Você foi eleito para representar o povo. A grande maioria deles. Se eu for minoria, eu, entre aspas, nós que não gostaríamos que tivesse esse centro de referência do Covid, formos minoria, tudo bem, eu vou respeitar. Agora, o problema é quando você não escuta nada e ninguém. E você acha que só porque os vereadores lá estão com você, a população não está. Porque aqueles vereadores, eles são da sua base, eles estão ali só para falar amém para você. Tirando um ou outro vereador, o resto só fala amém. Quem que vai cobrar aquilo que a gente tem que cobrar? Puxa-saco do prefeito. É isso aí, são tudo puxa-saco do prefeito. O Renato Castilho falou, esses políticos querem controlar a população através de impostos e de migalhas como cestas básicas. Exatamente. Cara, e é um absurdo isso. É um absurdo isso. Eles não pensam na vida, na minha vida e na sua vida como seres humanos. Eles estão pensando em dinheiro, pensando em negócios, pensando em eleição. Politicagem, gente. Politicagem, coisa daquilo que eu não compactuo, tá bom? Eu vou ler algumas mensagens aqui rapidinho, porque eu prefiro ler no fim. Cobrar também deputados e senadores que ganham muito e representam a região onde foi eleito. É isso aí. Vamos cobrar então. É isso aí, gente. A gente vai continuar falando, cobrando, igual eu fiz hoje. Naquilo que a gente acha que eles estão acertando, a gente vai falar. Ó, você acertou nisso. Parabéns, vamos continuar. Isso aí é um negócio bom. Agora, pô, quando a gente também discordar, não coloca a gente como pessoas ruins, pessoas do mal, que não pensam no povo, que não querem um bem, que querem destruir a cidade, querem deixar todo mundo morrer. Isso é mentira. Para de falar besteira. Isso é mentira. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. E não basta ser um pouquinho coerente para saber que ninguém quer isso. Fico falando bobeira. Um prefeito numa live, ao vivo, online, falando essas besteiras, chega a dar vergonha. Eu tenho vergonha dessa gestão. Vergonha. Porque não me representa. Esse tipo de pessoa não me representa. O governador tá louco. Não acreditei quando assisti essa barbárie. Quando fecharam as portas, soldaram. Concordo plenamente. Não podemos concordar com esse absurdo. Gostaria de saber diariamente a quantidade de pessoas internadas para sabermos a disponibilidade de leitos. Mas não sei se eles vão fazer isso porque seria mais uma classe de números. Ó, Renato, eu venho acompanhando isso, algumas manifestações dele, eles andaram falando. Por exemplo, hoje, na live dele, se você puxar a live dele, ele deu essa informação. Hoje na live dele, qual que foi a informação? Tem 10 leitos, 5 estavam ocupados, 5 estavam livres. Cara, o hospital, a Santa Casa, tá vazia. Nunca teve tão vazia como está hoje. Eu tô para falar para você que quando me compararem o número de mortes do ano passado para desse ano,
vai dar menos desse ano. Oi? Aí, estão me informando aqui que já fizeram essa comparação que eu tô falando e que esse ano já o número de mortes já está menor. Então, é isso que a gente está falando. A Ivonete Brito está falando assim, isso, boa noite, convida o Dr. Luiz Washington para uma live, gostei. Dr. Luiz Washington, se estiver escutando a gente, ele de vez em quando tá online, tá convidado para participar de uma live nossa. Eu vou tentar entrar em contato com ele, Ivonete, para convidar ele sim para estar aqui na live com a gente, tá bom? É uma pessoa que tem conhecimento suficiente para falar a respeito desses assuntos, e a gente vai dar liberdade para ele falar aquilo que ele pensa, como pessoa, como cidadão, por democracia, e como um profissional da saúde que com certeza vai ser bem-vindo as informações dele. Eu vou atrás dele, tá bom? Só acredito, Isildinha Aparecida, só acredito nesses óbitos se for o resultado do laboratório de São Paulo positivo. Caso contrário, não acredito. Isildinha, é bem por aí. A gente tem que ter um pouquinho de pé atrás com política, porque política você sabe como é, né? Infelizmente a gente vive numa classe aí que são poucos que representam aquilo que a gente acredita de verdade, muito poucos. Aliás, por falar em político honesto, eu quero fazer um parênteses aqui para falar do Bolsonaro, já que aqui a gente é um grupo de direita, né? Gente, por mais que o Bolsonaro tenha as dificuldades dele, às vezes ele fala uma bobeira ou outra, o pessoal critica muito dele falar bobeira. É o único político que a gente tem hoje no Brasil que é honesto. É o único político que investigaram a vida do cara de cabo a rabo e não acharam nada de errado. Então, enquanto a gente vê a honestidade desse homem e a luta dele por algo bom, por aquilo que ele tem mostrado que ele está ali para fazer, a gente vai defender ele sim. Eu, quando estou na guerra com alguém, eu não vou largar ele no meio da guerra. Então não é porque o cara, se ele cometeu um errinho, um negocinho, falou uma bobeirinha, deu uma mancada, um deslize. Quem aqui de nós não temos erros, não temos problemas, imperfeições, dificuldades? Todos nós temos. E se a gente for esperar um santo, uma pessoa perfeita para governar o Brasil, a gente não vai ter nunca ninguém. Agora, a gente tem a opção de ter um cara que está se mostrando honesto, bom e que busca o melhor para o Brasil. Vamos apoiar ele, gente. Não é porque sai uma noticinha no jornal que você já tem que começar a malhar o presidente, não. Vamos apoiar o governo tem buscado coisas boas. E o governo está sozinho contra um sistema inteiro, contra essa desgraça toda, contra esse comunismo, essa ditadura. E não é fácil estar sozinho no meio desse barco, não. No meio dessa maré de horrores aí. Já chamaram o cara de tudo quanto é coisa que você pensar. Tudo. Se você buscar o histórico, eles já acusaram o Bolsonaro de tudo. Não tem nada do que ele não foi acusado ainda. Tudo. Mexeram com os filhos, mexeram com a mulher, com a esposa, mexeram com a família, mexeram com a mãe, mexeram com amigos, com a sogra, com todo mundo. O cara sofreu uma facada, foi xingado, foi tudo e tá lá, ó, lutando por nós. Então o mínimo que eu e você devemos a um governo que a gente gostaria que funcionasse é apoio, respeito. Ah, mas o Bolsonaro, os demagogos de plantão. Ah, mas o Bolsonaro fala um monte de besteira. Ah, vai cagar, ó. O cara faz um monte de coisa boa, ele fala um negocinho. Então, fica a minha indignação com esse pessoal que por causa de uma bobeirinha, uma besteira, fica criticando. Tá bom? Vamos apoiar o governo, vamos apoiar que é um governo que tem se mostrado honesto. Tem os erros dele? Claro que tem. E da mesma forma que quando a gente aponta os erros aqui no município, eu acho justo nós apontarmos os erros de Bolsonaro para que ele também tenha oportunidade de se corrigir. Mostrar o erro para a pessoa é dar oportunidade para ela melhorar e para ela corrigir o erro dela. A gente não tem que falar amém para tudo. Porém, tem que haver inteligência. Igual com a história do Moro, quando o Moro foi lá e fez o depoimento. Eu vi metade das pessoas que apoiaram Bolsonaro, uma boa parte dessas pessoas, xingando o cara.
sem saber o que estava acontecendo. Então, sem esperar a defesa, sem ouvir os dois lados. Então, eu sou a favor, sim, da gente analisar, ver se o cara tá errando, questionar, buscar a verdade, não falar amém para tudo. Porque senão eu estaria sendo incoerente com aquilo que eu tô falando do Célio de Oliveira. Com os vereadores que falam amém para tudo. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa, sim, se mostrar pessoas que buscam o melhor, que critica para que o outro melhore, que critique para que o outro consiga ver o erro dele e melhorar naquilo, e não continuar igual. Beleza? Então, mais uma vez, eu vou fechar aqui a live agora. Ficou cancelada a nossa manifestação, que iria acontecer segunda-feira às 19 horas em frente à Câmara Municipal, porque a PM pediu educadamente pra gente, com todo respeito, pra gente não fazer aglomeração nesse momento de pandemia. Eu achei justo, achei que pelo respeito que ele teve, da forma que ele se posicionou, a gente vai cancelar a manifestação, porém a gente vai continuar de olho e vamos continuar nos manifestando nas redes sociais, na onde a gente tiver que se manifestar, para tentar fazer com que aconteça menos absurdos nessa cidade. Inclusive, eu preciso fazer uma live dos 11 milhões que eles estão querendo pegar para asfalto. Essa fica para a próxima. Beleza, gente? Boa noite. Valeu!